Meu nome é Amanda Mitchell. Tenho 28 anos e, até recentemente, administrava um negócio de marketing online de sucesso. Durante 6 anos, sustentei financeiramente toda a minha família, paguei a hipoteca, as contas, tudo. Então, no mês passado, um incêndio destruiu meu apartamento e meu escritório. Perdi tudo. Quando apareci na porta dos meus pais com nada além de uma mochila com pertences recuperados, minha própria mãe riu na minha cara e disse: "Isto não é um abrigo." Naquela noite, tomei uma decisão que mudou tudo. Antes de contar o que aconteceu depois que cortei cada centavo, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser mais histórias sobre como estabelecer limites com familiares tóxicos. Cresci em Rochester, Nova York, em uma casa onde dinheiro sempre foi um problema. Não porque não o tivéssemos, mas porque meus pais não conseguiam lidar com ele. Meu pai, Gary, agora com 52 anos, nunca teve um emprego por mais de 18 meses. Ele era contratado em algum lugar, começava bem, depois ou pedia demissão por alguma ofensa percebida ou era demitido por faltar muitos dias. O que ele nunca sentia falta, porém, era do seu jogo semanal de pôquer com os amigos, que geralmente terminava com ele voltando para casa xingando a má sorte. Minha mãe, Karen, de 50 anos, compensava sua infelicidade fazendo compras. Ela tinha 12 cartões de crédito quando eu estava no ensino médio, a maioria deles estourados. Seu armário estava lotado de roupas ainda com etiqueta, enquanto ela reclamava que não tínhamos dinheiro para comprar meu material escolar. "Amanda, você não entende as responsabilidades de um adulto", ela dizia sempre que eu questionava seus gastos. Aos 16 anos, eu trabalhava depois da escola no supermercado local, mantendo uma média de 4,0. Eu entendia de responsabilidade melhor do que eles jamais entenderam. Meu irmão mais novo, Jason, agora com 26 anos, seguiu os passos do nosso pai. Ele abandonou a faculdade comunitária depois de um semestre porque empreendedores não precisam de diploma. Seus empreendimentos empresariais incluíram um negócio de jardinagem que ele abandonou depois que percebeu que exigia acordar cedo, um programa de distribuição de bebidas energéticas, que na verdade era um MMN que lhe custou $3.000, e um food truck que nunca passou da fase de planejamento, embora tenha me custado $22.000. Minha irmã Stephanie, de 24 anos, era protegida da minha mãe. Bonita e socialmente talentosa, aprendeu cedo que chorar para o papai geralmente resultava em conseguir tudo o que queria, apesar dos nossos recursos limitados. Quando ela não conseguia o que queria, o tratamento do silêncio seguia, às vezes por semanas. À medida que crescemos, suas exigências aumentaram de brinquedos a roupas de grife e um casamento luxuoso que quase me levou à falência. Eu era a anomalia na nossa família, a responsável. Trabalhava todos os verões e depois das aulas durante o ano. Candidatei-me a todas as bolsas de estudo que consegui encontrar e consegui frequentar a universidade estadual com empréstimos mínimos. Formei-me em administração de empresas e trabalhei em 3 empregos: barista pela manhã, assistente de alunos durante o dia e garçonete nos fins de semana. No verão após a formatura, consegui um emprego em marketing em uma agência local. Trabalhei lá por 2 anos, vivendo frugalmente e economizando cada centavo enquanto meus colegas compravam carros novos e tiravam férias exóticas. À noite e nos fins de semana, construí minha própria base de clientes, criando sites e gerenciando mídias sociais para pequenas empresas. Aos 24 anos, eu tinha clientes suficientes para largar meu emprego e abrir minha própria empresa de marketing. Em 6 meses, eu ganhava mais do que meus pais juntos. Foi aí que os pedidos começaram. Começaram de forma bastante inocente. Mamãe precisou de ajuda com a conta de luz um mês porque papai tinha sido demitido novamente. Aí o carro do papai quebrou e eles não tinham dinheiro para consertar. Eu ajudei porque é isso que a família faz, certo? No primeiro ano do meu negócio, provavelmente dei a eles cerca de $8.000 no total. Não é uma quantia pequena, mas administrável com a minha renda crescente. Eu me senti bem por poder ajudar minha família. No segundo ano, tudo mudou. Meu pai perdeu o emprego de novo e eles atrasaram o pagamento da hipoteca. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eles poderiam perder a casa onde eu cresci. Já tentamos de tudo, Amanda. Você é a nossa única esperança. Assumi a prestação mensal de $1.700 da hipoteca, dizendo a mim mesma que era temporária. No terceiro ano, o temporário se tornou permanente.
Agora eu pagava a hipoteca, as contas de luz e o seguro do carro deles. Quando Jason me procurou com a ideia do food truck, eu não consegui recusar. Ele parecia tão apaixonado, tão convencido de que aquela seria sua grande chance. O investimento de $22.000 desapareceu em 4 meses, sem nada para mostrar, exceto um caminhão semi-embrulhado que ficou na garagem dos nossos pais até que o venderam para sucata. No 4º ano, aconteceu o casamento da Stephanie. Ela tinha ficado noiva de um cara legal que trabalhava com vendas, mas não tinha condições financeiras para o casamento dos sonhos que ela planejava desde a infância. Quando minha mãe ligou perguntando se eu poderia contribuir, pedi um orçamento. O valor de $13.500 me fez engasgar com o café. É mais do que razoável para um casamento modesto hoje em dia, insistiu minha mãe. Acabei pagando tudo, desde o local até a lua de mel em Bali. No 5º ano, meu pai precisou de uma cirurgia de emergência na vesícula. Embora ele tivesse um plano de saúde básico do seu novo emprego, a franquia era alta. Eu cobri as contas médicas de $8.500 e comprei um carro usado para ele quando ele finalmente faleceu. O vício em compras da minha mãe piorou, e eu me vi pagando os cartões de crédito dela para evitar que o score de crédito deles afundasse completamente. No ano passado, no 6º ano, eu já sustentava toda a minha família. Meus pais não pagavam a hipoteca da casa própria havia 4 anos. Eu pagava todas as contas de luz e luz deles. Paguei o aluguel do Jason depois que o 3º colega de quarto dele o expulsou por não contribuir. Ajudei a Stephanie com a prestação do carro quando ela decidiu que precisava de um SUV novinho, apesar de não ter filhos. No total, eu gastava mais de $6.000 por mês com a minha família enquanto tentava expandir meu negócio. A gratidão que havia estado presente naquele primeiro ano havia desaparecido há muito tempo. Minha ajuda não era apreciada, era esperada. Quando não consegui transferir dinheiro imediatamente para a emergência da Stephanie, uma liquidação na Nordstrom, ela ficou dias sem falar comigo. Quando sugeri que meu pai procurasse um emprego mais estável, minha mãe me acusou de chamá-lo de fracassado. Depois de tudo que fizemos por você, tornou-se seu refrão constante, embora eu não conseguisse me lembrar exatamente do que eles tinham feito além de fornecer o mínimo legalmente exigido quando eu era criança. Perdi férias com amigos porque sempre alguém precisava de alguma coisa. Adiei a compra da minha própria casa porque meu dinheiro estava preso na vida de todos. Trabalhei 60 horas por semana para manter a renda necessária para sustentar 5 adultos. No fundo, eu sabia que isso não era certo. Mas toda vez que eu pensava em cortar gastos, a culpa me dominava. Família cuida da família, dizia minha mãe. E eu acreditava nela, mesmo que o cuidado parecesse fluir apenas em uma direção. O alarme de fumaça me acordou às 2h17 da manhã de uma terça-feira de abril. A princípio, pensei que fosse o alarme do meu telefone com defeito, mas o som estridente era urgente demais, insistente demais. Quando abri a porta do meu quarto, uma fumaça preta e espessa imediatamente me obrigou a cair de joelhos. Meu apartamento ficava no 3º andar de uma casa vitoriana reformada. Eu o escolhi especificamente porque a espaçosa sala da frente era um escritório perfeito. Eu adorava aquele prédio antigo com seus trabalhos em madeira e janelas salientes. Agora, essas mesmas características vintage o estavam transformando em um barril de pólvora. Arrastei-me até o banheiro, molhei uma toalha na água e cobri o rosto. Com os olhos marejados, pude ver chamas alaranjadas tremeluzindo sob a porta que dava para o corredor. O fogo não tinha começado no meu apartamento. Mais tarde, descobri que começou na cozinha da minha vizinha de baixo, quando ela adormeceu com o óleo esquentando no fogão, mas estava se espalhando rápido. Minha saída de emergência foi a escada de incêndio do lado de fora da janela do meu quarto. Peguei minha bolsa do laptop, enfiei nela meu passaporte, certidão de nascimento e o disco rígido externo onde eu fazia backup dos arquivos dos clientes. Enfiei o celular e o carregador no bolso, calcei os sapatos ao lado da cama e desci para o patamar de metal. O ar da noite era frio contra minha pele aquecida pela fumaça. Da escada de incêndio, observei horrorizada as chamas engolfando o belo prédio antigo. Vizinhos se reuniram no gramado abaixo, alguns chorando, outros filmando com seus celulares. Caminhões de bombeiros chegaram com sirenes berrantes, mas já estava claro que eles não poderiam salvar a estrutura, apenas impedir que o fogo se alastrasse para os prédios vizinhos. Um bombeiro me ajudou a descer o último lance de escadas, perguntando se eu estava ferido.
Tirando uma leve inalação de fumaça e o choque pulsando pelo meu corpo, eu estava fisicamente bem. Emocionalmente era outra história. Fiquei horas na calçada, enrolado no cobertor da Cruz Vermelha, observando minha casa e meu escritório queimarem até virarem cinzas. Pela manhã, tudo o que restava era um esqueleto carbonizado de madeira enegrecida e pisos desabados. Os bombeiros confirmaram o que eu já sabia: tudo lá dentro estava destruído. Meus móveis, roupas, fotos de família, equipamentos da empresa, arquivos em papel, tudo sumiu. O primeiro golpe veio quando entrei em contato com minha seguradora. Eu tinha um seguro para inquilinos, mas descobri que o proprietário do prédio havia deixado sua apólice caducar 3 meses antes. Minha cobertura era mínima sem a apólice do proprietário para complementá-la. O perito de sinistros estimou que levaria semanas, possivelmente meses, para processar até mesmo o pagamento limitado que eu poderia receber. Nas 3 primeiras noites, fiquei em um hotel que custava $179 por noite, uma despesa que eu não conseguiria sustentar por muito tempo. Meu negócio funcionava principalmente em casa e, sem meus equipamentos e arquivos, eu não conseguia trabalhar. Embora a maioria das informações dos meus clientes estivesse armazenada online, meu computador, minha câmera profissional, meu equipamento de iluminação e outras ferramentas estavam perdidos. Sempre fui cuidadoso com o dinheiro, mas sustentar minha família havia esgotado minhas economias. O fundo de emergência que eu tinha se esgotou depois que paguei o carro do meu pai no ano passado. Eu tinha cerca de $3.200 na minha conta corrente, o suficiente para talvez 2 semanas de estadias em hotéis e necessidades básicas, mas não o suficiente para dar entrada em um novo apartamento e, ao mesmo tempo, manter as necessidades financeiras da minha família. Meus amigos Megan e Tyler ofereceram o sofá deles por algumas noites, mas moravam em um minúsculo apartamento de 1 quarto, com espaço quase insuficiente para eles. Aceitei com gratidão, sem querer me impor por mais tempo do que o absolutamente necessário. No 5º dia após o incêndio, eu estava ficando sem opções. Solicitei auxílio emergencial, mas, sem filhos dependentes, não estava no topo da lista de prioridades. Liguei para todos os apartamentos acessíveis da região, mas, sem comprovante de emprego atual, meus cartões de visita e materiais de marketing haviam queimado, os proprietários hesitaram. Foi então que tomei a decisão que parecia tão óbvia que quase fiquei envergonhada por não ter pensado nisso imediatamente. Depois de 6 anos sustentando minha família, pagando a hipoteca, as contas de luz, as prestações do carro e muito mais, certamente eles me ajudariam por algumas semanas até eu me recuperar. Liguei primeiro para minha mãe, explicando a situação em detalhes. Sua resposta foi, na melhor das hipóteses, morna. Ah, que horror, querida! Sinto muito. A compaixão em sua voz não condizia com suas palavras. Sabe, nosso quarto de hóspedes está sendo usado como depósito agora, e seu pai não está se sentindo bem. Não é um bom momento. Fiquei atordoada. Não era um bom momento. Eu vinha enviando dinheiro quando não era um bom momento para mim há 6 anos. Mas segurei a língua, pensando que talvez fosse só o choque da notícia. Talvez se eu perguntasse pessoalmente, explicasse o quão desesperadora era a minha situação, eles entenderiam. Pensei em passar aí hoje à noite, disse eu, cautelosamente. Só para conversarmos sobre opções. Claro, querida, já voltamos. Peguei emprestado o carro da Mega e dirigi os 30 minutos até a casa dos meus pais no subúrbio, a casa cuja hipoteca eu vinha pagando havia 4 anos. A noite de primavera estava agradável, com a luz do sol do fim do dia aquecendo o painel. Ensaiei o que diria, como explicaria que aquilo era temporário, que eu só precisava de um lugar para ficar por algumas semanas enquanto resolvia as coisas. Eu não estava pedindo dinheiro, apenas um teto sobre a minha cabeça, o teto pelo qual eu vinha pagando. Ao entrar na garagem deles, senti uma mistura de alívio e apreensão. A casa parecia a mesma de sempre, gramado impecavelmente aparado, mantido por um serviço que eu pagava, tinta fresca do verão passado, também por minha conta, e os canteiros de flores da mamãe floridos com bulbos da primavera. Os 2 carros dos meus pais estavam estacionados na garagem, o Ford de 2 anos do papai, comprado com meu dinheiro, e o SUV da mamãe, com prestações mensais cortesia minha. Respirei fundo e saí do carro, agarrando a mochila que continha tudo que eu agora possuía no mundo. Mamãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, arregalando os olhos ao ver minha aparência.
Eu não tinha acesso à maioria das minhas roupas ou maquiagem desde o incêndio e estava alternando entre duas camisetas emprestadas da Mega. Meu cabelo cheirava levemente a fumaça, apesar das várias lavagens. Amanda, você parece cansada. Ela hesitou antes de se afastar para me deixar entrar. A casa estava impecável como sempre. Flores frescas repousavam sobre a mesa da entrada, e eu sentia o cheiro de algo assando na cozinha. O contraste entre o conforto daquela casa e a minha situação atual me fez sentir um aperto na garganta. O papai está? Perguntei, seguindo-a até a cozinha. Na sala, assistindo aos programas dele, ela gesticulou vagamente antes de abrir a geladeira. Já comeu? Posso fazer um sanduíche para você? Não estou com fome, obrigado. Na verdade, eu não comia desde manhã, mas comida era a última coisa em que eu pensava. Papai mal levantou os olhos quando entrei na sala. Ele estava esparramado em sua poltrona reclinável, a mesma que eu havia comprado para ele no Natal do ano passado, assistindo a um jogo de beisebol na grande TV de tela plana que tinha sido meu presente depois da promoção dele, que ele perdeu 3 meses depois. Ei, pai! Ei, garoto! Seus olhos se voltaram para mim brevemente antes de retornar ao jogo. Ouvi falar do incêndio. Que pena! Que pena! Como se eu tivesse perdido uma aposta casual, não tudo que eu tinha. Sentei no sofá e esperei minha mãe se juntar a nós. Quando ela veio, trazendo uma taça de vinho para si, mas nada para mim, comecei meu discurso cuidadosamente preparado. Como você sabe, perdi tudo no incêndio. Meu seguro está me dando problemas, e vai demorar um pouco até que eu possa me recuperar. Respirei fundo. Eu esperava poder ficar aqui por algumas semanas enquanto resolvo as coisas. Só até eu encontrar um novo apartamento e trocar meu equipamento de trabalho. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por minutos, embora provavelmente tenham sido apenas alguns segundos. Mamãe tomou um gole de vinho, sua expressão mudando de preocupação fingida para irritação óbvia. Amanda, você sabe que te amamos, mas este não é um bom momento. Seu pai não tem se sentido bem, e transformamos o quarto de hóspedes em um depósito. Eu poderia dormir no sofá, eu disse, com o desespero transparecendo na minha voz. Ou limpar um pouco do armário. Não preciso de muito espaço. Não é só isso, continuou minha mãe, sem me olhar nos olhos. Você sabe como seu pai valoriza a rotina. Ter outra pessoa aqui seria perturbador. Olhei para ela, incapaz de processar o que ouvia. Eles tinham uma casa de 4 quartos. Além da suíte principal, havia o quarto de hóspedes, agora um depósito, o antigo quarto da Stephanie, preservado como um santuário, embora ela estivesse casada há 2 anos, e o quarto do Jason, que ele ainda usava ocasionalmente quando mudava de apartamento. Mãe, não tenho para onde ir, eu disse, com a voz embargada. Perdi tudo. Foi então que ela fez. Ela riu. Uma risada curta e indiferente que me atravessou como uma faca. Não seja tão dramática, Amanda. Isto não é um abrigo. Você sempre foi engenhosa. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. 6 anos apoiando-os, colocando as necessidades deles antes das minhas, sendo a responsável, e foi assim que eles me retribuíram. Você tem noção, eu disse, com a voz anormalmente calma, que eu pago a sua hipoteca há 4 anos? Que eu pago por esta casa que você se recusa a me deixar ficar? A expressão da mãe endureceu. Isso é diferente. Nós somos seus pais. Nós criamos você. Eu te dei mais de 250 mil nos últimos 6 anos. É isso que a família faz, ela retrucou. Não jogue isso na nossa cara. Teríamos feito o mesmo por você se pudéssemos. Mas agora eles podiam. Eles podiam me ajudar agora, e estavam escolhendo não fazer isso. Papai finalmente falou, ainda sem tirar os olhos da televisão. Sua mãe disse que não é uma boa hora, Amanda. Não complique isso. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Jason entrou. Aparentemente, meu irmão tinha a chave da casa que eu paguei. O que está acontecendo? Perguntou ele, olhando de um para o outro. Mamãe explicou rapidamente que eu andei uma passada lá depois de ter tido um problema com meu apartamento, convenientemente omitindo que o apartamento tinha pegado fogo.
Então, ela quer ficar aqui, concluiu mamãe. Mas eu estava explicando que simplesmente não temos espaço no momento. Jason franziu a testa. No meu quarto. De jeito nenhum. Já preparei todo o meu equipamento de jogo e vou organizar um torneio neste fim de semana. Você nem mora aqui, não consegui evitar gritar. Eu fico aqui o tempo todo, ele retrucou. Ainda é o meu quarto. Levantei-me, tremendo de raiva e descrença. Paguei tudo para esta família durante 6 anos. Tudo. A hipoteca desta casa, as contas, o serviço de jardinagem, as prestações do carro, o aluguel do Jason quando ele foi despejado, o casamento da Stephanie, as contas médicas do papai. Eu estava chorando agora, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Perdi tudo naquele incêndio. Tudo. E você nem me oferece um sofá para dormir. Mamãe também se levantou, com o rosto vermelho de raiva ou vergonha, eu não sabia dizer. Chega, Amanda. Se você só nos ajudou para poder jogar isso na nossa cara depois, talvez devesse parar. Talvez eu devesse, sussurrei. Como se fosse um sinal, o telefone da minha mãe tocou. Ela olhou para ele e atendeu. Oi, Stephanie. Sim, ela está aqui. Uma pausa. Na verdade, acho que ela está de saída. Eu ouvi a voz da minha irmã do outro lado da linha, fazendo perguntas. Minha mãe me entregou o telefone. Ela quer falar com você. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone. Alô? Amanda, a mamãe me mandou uma mensagem sobre o incêndio. Sinto muito. A voz da Stephanie transmitia uma compaixão mais genuína do que qualquer um dos nossos pais havia demonstrado. Por um breve momento, senti uma onda de esperança. Obrigada, Steph. Tem sido difícil. Eu estava perguntando à mamãe e ao papai se eu poderia ficar aqui um pouco enquanto resolvo as coisas. Ah! Seu tom mudou imediatamente. Bem, eu ofereceria a nossa casa, mas você sabe como é pequena. E a mãe do Ryan vem nos visitar na semana que vem. Uma pausa. Eu poderia te emprestar algumas roupas, no entanto. Talvez mandar um vale-presente para levar para casa. O último fio de esperança se rompeu. Não se preocupe com isso, eu disse secamente e devolvi o telefone para a mamãe sem me despedir. Peguei minha mochila de onde a havia deixado, ao lado do sofá. Ninguém falou nada enquanto eu caminhava até a porta da frente. Ninguém tentou me impedir. Quando abri a porta, a chuva tinha começado a cair, um toque cinematográfico perfeito para o pior dia da minha vida. Amanda, chamou minha mãe quando saí. Virei-me, pensando que talvez ela tivesse mudado de ideia. Em vez disso, ela disse: Você ainda vai pagar a hipoteca no dia 1º? Temos a conta do IPTU chegando. Não respondi. Não conseguia. Simplesmente me virei e fui até o carro emprestado, a chuva encharcando minha camiseta fina. No carro, sentei-me com o motor desligado, olhando para casa através do para-brisa manchado de chuva. 6 anos de apoio, sacrificando meus próprios sonhos para mantê-los confortáveis, e eles não puderam me oferecer um sofá por algumas noites. O peso daquela rejeição me oprimia até que eu mal conseguia respirar. Coloquei a cabeça no volante e chorei. Soluços profundos e dolorosos que vinham de algum lugar primitivo dentro de mim. Naquele momento, estacionada em frente à casa que eu estava pagando, percebi uma verdade devastadora: para minha família, eu não era uma filha nem uma irmã. Eu era um caixa eletrônico, e caixas eletrônicos não precisam de abrigo. Passei aquela noite no carro da Mega, estacionado atrás de um Walmart 24 horas. Eu não conseguia encarar a ideia de voltar ao apartamento dela e explicar o que tinha acontecido. A humilhação era muito crua, muito recente. Reclinei o banco do motorista o máximo que pude e tentei dormir, mas minha mente continuava repetindo o riso da minha mãe, a indiferença do meu pai, o egoísmo dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, as lembranças me inundavam. O Natal em que trabalhei para terminar um projeto importante para um cliente, transferindo dinheiro para meus pais bem a tempo de eles comprarem presentes do Papai Noel para Jason e Stephanie. As férias nas Bermudas que cancelei porque meu pai precisava de tratamento odontológico não coberto pelo plano de saúde.
Os inúmeros fins de semana que passei ajudando minha mãe com projetos domésticos enquanto meus amigos postavam fotos de suas aventuras nas redes sociais. Por volta das 3 horas da manhã, abri o aplicativo de notas no meu celular e comecei a fazer contas. Prestações da hipoteca por 4 anos, $81.600. Contas de serviços públicos por 6 anos, aproximadamente $18.000. Prestações do carro de ambos os pais ao longo de 3 anos, $32.400. Empreendimentos comerciais fracassados de Jason, $38.000. Casamento de Stephanie e emergências subsequentes, $47.000. Contas médicas diversas, pagamentos de cartão de crédito, prêmios de seguro e despesas diversas, aproximadamente $63.000. O total me encarava na tela do meu celular, $280.000. Mais de $250 mil perdido. Não investido no meu futuro. Não economizado para uma casa própria. Não usado para expandir meu negócio para o próximo nível, simplesmente perdido, jogado no poço sem fundo das necessidades e desejos da minha família. E o que eu recebi em troca? Nem mesmo um sofá para dormir quando eu não tinha nada. Ao amanhecer, dirigi até um restaurante 24 horas. Estava exausto, com fome e precisava desesperadamente de um café. O lugar estava quase vazio, apenas alguns caminhoneiros no balcão e um casal de idosos em uma mesa de canto. Deslizei para uma mesa perto da janela e pedi café e panquecas a uma garçonete cujo crachá dizia Rebeca. Quando ela trouxe minha comida, parou, observando meu rosto. Noite difícil? Eu devia estar com uma aparência horrível, suja, com os olhos vermelhos, ainda usando as mesmas roupas. Meu apartamento pegou fogo ontem, eu disse, me surpreendendo com a sinceridade. Perdi tudo. Ah, querida, sinto muito. A compaixão dela parecia genuína, ao contrário da atuação da minha mãe. Você tem algum lugar para ficar? Balancei a cabeça, com as lágrimas ameaçando cair novamente. Convidei minha família, mas eles disseram que não depois de tudo que fiz por eles. Rebeca sentou-se na mesa à minha frente. Família pode ser a pior coisa às vezes. Meu irmão fez o mesmo comigo anos atrás. Eu mandava dinheiro para ele há anos. Aí, quando precisei de ajuda, de repente ele estava ocupado demais. Ela deu um tapinha na minha mão. Mas sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Me fez perceber que eu precisava me colocar em primeiro lugar, pelo menos uma vez. Ela me concedeu alguns minutos de gentileza antes que outros clientes precisassem de sua atenção. Não foi muito, mas aquela pequena interação com o estranho que demonstrou mais compaixão do que minha própria família foi o empurrão final que eu precisava. Paguei a conta, deixando para Rebeca uma gorjeta maior do que eu realmente podia pagar, e dirigi até o motel de estadia prolongada mais próximo. Não era chique, mas era limpo e seguro. Usei meu cartão de crédito quase estourado para reservar um quarto por 2 semanas. Isso consumiria a maior parte do meu crédito disponível, mas me daria uma base de operações para planejar meus próximos passos. No pequeno quarto de motel com suas obras de arte genéricas e colcha de poliéster, abri meu laptop e criei uma planilha. Em uma coluna, listei todos os meus vínculos financeiros com a família, hipoteca dos meus pais, pagamento automático da minha conta no primeiro dia, contas de luz e luz dos meus pais, pagamento automático em várias datas, prestação do carro do meu pai, pagamento automático no dia 15, parcelas mínimas do cartão de crédito da minha mãe, pagamento automático no dia 22, aluguel do Jason, transferência direta no dia 1 e seguro do carro da Stephanie, pagamento automático no dia 10. Na coluna seguinte, listei as etapas para cortar cada conexão, ligar para a empresa de hipoteca para interromper o pagamento automático, cancelar os pagamentos automáticos de serviços públicos, entrar em contato com a empresa de financiamento de veículos para remover meu nome, cancelar os pagamentos automáticos para cartões de crédito, interromper todas as transferências bancárias, documentar tudo para proteção legal. O plano estava tomando forma, mas eu precisava entender minhas obrigações legais. Uma pesquisa rápida mostrou que, como eu não era fiador da hipoteca, apenas pagador, não tinha responsabilidade legal de continuar. O mesmo se aplicava às contas de serviços públicos e ao aluguel do Jason. Para contas em que eu era pagador autorizado, mas não o titular principal, eu podia simplesmente remover minhas informações de pagamento. Eu estava exausto e energizado.
O peso das expectativas da minha família vinha me esmagando há anos. Mas agora, ironicamente, não ter nada significava que eu não tinha mais nada a perder. Rascunhei um e-mail para minha família. Escrevi e reescrevi várias vezes, tentando encontrar o equilíbrio certo entre explicação e imposição de limites. Eu não queria ser cruel, apesar de tudo. Essas ainda eram as pessoas que eu amei a vida toda, mas eu precisava ser clara e firme. A versão final dizia: Mamãe, papai, Jason e Stephanie. Depois da conversa de ontem, tomei uma decisão que estava para ser tomada há muito tempo. A partir de agora, não darei mais apoio financeiro a nenhum de vocês. Nos últimos 6 anos, dei mais de $280 mil a esta família. Paguei por tudo, desde a hipoteca até as contas de serviços públicos, as prestações do carro, os negócios falidos de Jason e o casamento de Stephanie. Sacrifiquei minha própria segurança financeira e meu futuro para manter todos vocês confortáveis. Ontem, quando fui até vocês depois de ter perdido tudo em um incêndio, vocês não puderam me oferecer nem mesmo abrigo temporário na casa pela qual eu estava pagando. Isso me mostrou com perfeita clareza qual é a minha posição nesta família. Já entrei em contato com a empresa de hipotecas, as empresas de serviços públicos e outros serviços para remover minhas informações de pagamento. Documentei todos os pagamentos anteriores para meus registros. Não se trata de vingança. Trata-se de finalmente reconhecer que este relacionamento tem sido totalmente unilateral. Preciso me colocar em primeiro lugar agora, algo que eu deveria ter feito anos atrás. Por favor, não entre em contato comigo pedindo dinheiro. Minha decisão é final. Amanda. Não o enviei imediatamente. Apesar da minha determinação, foi um passo enorme. Fechei meu laptop e deitei-me na cama do motel, física e emocionalmente esgotada. Pela primeira vez desde o incêndio, caí num sono profundo e sem sonhos. Quando acordei, horas depois, o quarto estava escuro, exceto pelo brilho do meu celular, que mostrava várias chamadas perdidas da minha mãe. Não ouvia as mensagens de voz nem lia as mensagens. Em vez disso, reabri meu laptop, reli meu e-mail e, antes que pudesse me arrepender, cliquei em enviar. Então, bloqueei todos os números deles no meu celular. Uma sensação estranha me invadiu. Não satisfação ou vingança, mas alívio. Alívio puro e avassalador. Eu não tinha nada, mas de alguma forma me sentia mais leve do que me sentia há anos. Acordei na manhã seguinte com a mente lúcida e uma sensação de propósito que não sentia há anos. O peso que me oprimia, a preocupação constante com as finanças da minha família, o peso de trabalhar horas intermináveis para sustentar 5 adultos, havia desaparecido. Eu ainda tinha enormes desafios pela frente: reconstruir meu negócio, encontrar uma moradia permanente, repor tudo o que havia perdido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a única pessoa com quem eu precisava me preocupar era comigo mesma. Minha primeira parada foi no banco. Eu usava o mesmo banco regional desde a faculdade, ao longo dos anos, adicionei meus pais como correntistas na minha conta corrente principal, para emergências. Isso evoluiu para que eles tivessem acesso total para sacar fundos quando quisessem, o que faziam com frequência para emergências em que variavam de concertos de carro a ingressos para shows. Jéssica, a gerente do banco, me reconheceu imediatamente. Amanda, fiquei sabendo do incêndio. Sinto muito. Agradeci e expliquei que precisava fazer algumas mudanças nas minhas contas. Gostaria de fechar todas as minhas contas correntes e abrir novas hoje, se possível. Ela pareceu surpresa. Todas elas? Posso perguntar por quê? Hesitei, envergonhada de admitir como havia me deixado enganar por tanto tempo. Mas Jéssica tinha visto os padrões nas minhas contas, os grandes saques, as transferências constantes para meus familiares. Minha situação familiar mudou, eu disse cuidadosamente. Preciso separar minhas finanças completamente. A compreensão surgiu em seus olhos. Entendo. Definitivamente podemos ajudar com isso. Durante a hora seguinte, Jéssica me ajudou a fechar minhas contas existentes e abrir novas com recursos de segurança aprimorados. Ela garantiu que meus depósitos diretos de clientes fossem transferidos para as novas contas e me ajudou a solicitar novos cartões de débito e crédito. Há mais alguma coisa que possamos fazer para ajudar? Perguntou ela enquanto terminávamos a papelada. Na verdade, sim.
Você pode imprimir extratos mostrando todas as transferências que fiz para essas contas nos últimos 6 anos? Mostrei ela a lista com os números das contas dos meus familiares. Preciso da documentação de tudo que paguei. Jéssica assentiu. Para fins legais, só por precaução, respondi. Minha próxima parada foi na empresa de hipotecas. Eu vinha fazendo os pagamentos da casa dos meus pais por meio de débitos automáticos da minha conta. O representante de atendimento ao cliente inicialmente pareceu confuso com a minha solicitação. Você quer remover o débito automático, mas não é o titular da hipoteca? Isso mesmo. Eu estava fazendo pagamentos em nome dos meus pais, mas não farei mais isso. Entendo. Eles estão cientes dessa mudança? Estarão, eu disse firmemente. Não sou responsável pela hipoteca deles. Tenho ajudado voluntariamente, e essa ajuda está acabando. Após verificar minha identidade como fonte de pagamento, eles processaram minha solicitação. Solicitei e recebi um extrato mostrando todos os pagamentos feitos da minha conta nos últimos 4 anos, totalizando $81.600. Ao longo do dia, trabalhei metodicamente na minha lista. Liguei para cada empresa de serviços públicos, financiadora de veículos e administradora de cartão de crédito. Removi minhas informações de pagamento de todas as contas. Algumas foram fáceis, simplesmente cancelei os pagamentos automáticos. Outras exigiram mais explicações, mas nenhuma me forçou a continuar pagando contas que não estavam em meu nome. Um por um, rompi os laços financeiros que me prendiam às necessidades infinitas da minha família. A cada ligação, a cada formulário, a cada e-mail de confirmação, eu me sentia mais no controle da minha própria vida. No final da tarde, eu já tinha cumprido a maior parte da minha lista. Meu telefone não parava de vibrar. Minha família descobriu que não conseguia acessar minhas contas bancárias e estava tentando entrar em contato comigo. Eu havia desbloqueado os números deles para documentar o assédio, mas não atendia ligações nem respondia mensagens. A ligação mais difícil foi para a empresa de empréstimos estudantis onde eu era fiador dos empréstimos do Jason. Empréstimos que ele havia parado de pagar anos atrás, me deixando com a responsabilidade de cobrir as parcelas para proteger meu score de crédito. Eu não podia simplesmente me remover como fiador, mas criei um plano de pagamento mínimo que evitaria a inadimplência da conta enquanto eu explorava opções legais para remover meu nome completamente. Depois de analisar minha lista de pendências financeiras, fiz uma última ligação para um serviço de assistência jurídica que oferecia consultas gratuitas. Expliquei minha situação à advogada que atendeu, perguntando se havia algo mais que eu precisasse fazer para me proteger. Você já fez a maioria das coisas certas, ela me garantiu. A documentação dos pagamentos anteriores foi especialmente inteligente. Como você não era contratualmente obrigada a fazer esses pagamentos, com exceção do empréstimo estudantil que você coassinou, você não tem responsabilidade legal de continuar. E se eles alegarem que prometi continuar pagando ou que o dinheiro era um empréstimo que pretendiam quitar? Sem acordos por escrito, essas alegações seriam difíceis de provar. O padrão de pagamentos ao longo de 6 anos sem reembolso sugere que se tratava de presentes, não de empréstimos. Mas, se estiver preocupada, envie uma declaração clara por escrito de que não fornecerá mais apoio financeiro. Aliás, você pode enviar um e-mail com esse sentido? Já enviei ontem à noite. Perfeito. Guarde esse e-mail e quaisquer respostas. Se fizerem alguma ameaça ou continuarem a assediá-la, você pode considerar uma carta de cessação e desistência, mas esperemos que não chegue a esse ponto. Depois de agradecer pelo tempo, enviei um último e-mail para cada membro da família, individualmente, com capturas de tela dos extratos bancários mostrando os valores totais que eu havia dado a eles ao longo dos anos. Não incluí nenhuma linguagem emocional, apenas fatos e números. A cada um, anexei um PDF com uma contabilidade detalhada do que eu havia pago e quando. Os totais eram impressionantes quando dispostos cronologicamente. Para minha mãe, apoio total fornecido, $124.350. Prestações de hipoteca, $81.600. Pagamentos de serviços públicos, $12.480. Prestações de cartão de crédito, $19.270. Despesas diversas, $11.000. Ao meu pai, apoio total de $62.800.
Prestações do carro, $18.400. Despesas médicas, $21.400. Empréstimos pessoais, $23.000. Para Jason, apoio total fornecido, $56.900. Negócio de food truck, $22.000. Pagamento de aluguel, $19.200. Pagamento de empréstimo estudantil, $8.700. Despesas diversas, $7.000. Para Stephanie, apoio total fornecido, $56.950. Despesas com casamento, $35.000. Despesas com carro, $14.750. Empréstimos pessoais, $7.200. Encerrei cada e-mail com a mesma mensagem: este é um registro do apoio financeiro que forneci. Estou enviando isso apenas como documentação, não para solicitar reembolso. Conforme declarado no meu e-mail anterior, não fornecerei mais assistência financeira de nenhum tipo. Por favor, respeite este limite. Em seguida, configurei uma resposta automática no meu e-mail e uma resposta de texto automática semelhante. No momento, estou indisponível enquanto estou reconstruindo após perder minha casa e meu negócio em um incêndio. Se isso se refere a um acordo financeiro passado, observe que não estou mais fornecendo suporte financeiro. Se for um cliente ou contato comercial, deixe uma mensagem detalhada e responderei o mais breve possível. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de motel e senti uma estranha mistura de emoções: tristeza pelos relacionamentos que eu pensava ter, raiva por ter sido usada por tanto tempo, ansiedade quanto ao meu futuro incerto. Mas, por trás de tudo isso, uma profunda sensação de libertação. Eu tinha menos de $1.000 na minha nova conta bancária, um cartão de crédito quase estourado e um quarto de motel reservado por mais 13 dias. Mas, pela primeira vez em anos, cada dólar que eu ganhasse dali em diante seria meu para usar como eu quisesse. Minha próxima parada foi na empresa de hipotecas. Eu vinha fazendo os pagamentos da casa dos meus pais por meio de débitos automáticos da minha conta. O representante de atendimento ao cliente inicialmente pareceu confuso com a minha solicitação. Você quer remover o débito automático, mas não é o titular da hipoteca? Isso mesmo. Eu estava fazendo pagamentos em nome dos meus pais, mas não farei mais isso. Entendo. Eles estão cientes dessa mudança? Estarão, eu disse firmemente. Não sou responsável pela hipoteca deles. Tenho ajudado voluntariamente, e essa ajuda está acabando. Após verificar minha identidade como fonte de pagamento, eles processaram minha solicitação. Solicitei e recebi um extrato mostrando todos os pagamentos feitos da minha conta nos últimos 4 anos, totalizando $81.600. Ao longo do dia, trabalhei metodicamente na minha lista. Liguei para cada empresa de serviços públicos, financiadora de veículos e administradora de cartão de crédito. Removi minhas informações de pagamento de todas as contas. Algumas foram fáceis, simplesmente cancelei os pagamentos automáticos. Outras exigiram mais explicações, mas nenhuma me forçou a continuar pagando contas que não estavam em meu nome. Um por um, rompi os laços financeiros que me prendiam às necessidades infinitas da minha família. A cada ligação, a cada formulário, a cada e-mail de confirmação, eu me sentia mais no controle da minha própria vida. No final da tarde, eu já tinha cumprido a maior parte da minha lista. Meu telefone não parava de vibrar. Minha família descobriu que não conseguia acessar minhas contas bancárias e estava tentando entrar em contato comigo. Eu havia desbloqueado os números deles para documentar o assédio, mas não atendia ligações nem respondia mensagens. A ligação mais difícil foi para a empresa de empréstimos estudantis onde eu era fiador dos empréstimos do Jason. Empréstimos que ele havia parado de pagar anos atrás, me deixando com a responsabilidade de cobrir as parcelas para proteger meu score de crédito. Eu não podia simplesmente me remover como fiador, mas criei um plano de pagamento mínimo que evitaria a inadimplência da conta enquanto eu explorava opções legais para remover meu nome completamente. Depois de analisar minha lista de pendências financeiras, fiz uma última ligação para um serviço de assistência jurídica que oferecia consultas gratuitas. Expliquei minha situação à advogada que atendeu, perguntando se havia algo mais que eu precisasse fazer para me proteger. Você já fez a maioria das coisas certas, ela me garantiu. A documentação dos pagamentos anteriores foi especialmente inteligente.
Como você não era contratualmente obrigada a fazer esses pagamentos, com exceção do empréstimo estudantil que você coassinou, você não tem responsabilidade legal de continuar. E se eles alegarem que prometi continuar pagando ou que o dinheiro era um empréstimo que pretendiam quitar? Sem acordos por escrito, essas alegações seriam difíceis de provar. O padrão de pagamentos ao longo de 6 anos sem reembolso sugere que se tratava de presentes, não de empréstimos. Mas, se estiver preocupada, envie uma declaração clara por escrito de que não fornecerá mais apoio financeiro. Aliás, você pode enviar um e-mail com esse sentido? Já enviei ontem à noite. Perfeito. Guarde esse e-mail e quaisquer respostas. Se fizerem alguma ameaça ou continuarem a assediá-la, você pode considerar uma carta de cessação e desistência, mas esperemos que não chegue a esse ponto. Depois de agradecer pelo tempo, enviei um último e-mail para cada membro da família, individualmente, com capturas de tela dos extratos bancários mostrando os valores totais que eu havia dado a eles ao longo dos anos. Não incluí nenhuma linguagem emocional, apenas fatos e números. A cada um, anexei um PDF com uma contabilidade detalhada do que eu havia pago e quando. Os totais eram impressionantes quando dispostos cronologicamente. Para minha mãe, apoio total fornecido, $124.350. Prestações de hipoteca, $81.600. Pagamentos de serviços públicos, $12.480. Prestações de cartão de crédito, $19.270. Despesas diversas, $11.000. Ao meu pai, apoio total de $62.800. Prestações do carro, $18.400. Despesas médicas, $21.400. Empréstimos pessoais, $23.000. Para Jason, apoio total fornecido, $56.900. Negócio de food truck, $22.000. Pagamento de aluguel, $19.200. Pagamento de empréstimo estudantil, $8.700. Despesas diversas, $7.000. Para Stephanie, apoio total fornecido, $56.950. Despesas com casamento, $35.000. Despesas com carro, $14.750. Empréstimos pessoais, $7.200. Encerrei cada e-mail com a mesma mensagem: este é um registro do apoio financeiro que forneci. Estou enviando isso apenas como documentação, não para solicitar reembolso. Conforme declarado no meu e-mail anterior, não fornecerei mais assistência financeira de nenhum tipo. Por favor, respeite este limite. Em seguida, configurei uma resposta automática no meu e-mail e uma resposta de texto automática semelhante. No momento, estou indisponível enquanto estou reconstruindo após perder minha casa e meu negócio em um incêndio. Se isso se refere a um acordo financeiro passado, observe que não estou mais fornecendo suporte financeiro. Se for um cliente ou contato comercial, deixe uma mensagem detalhada e responderei o mais breve possível. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de motel e senti uma estranha mistura de emoções: tristeza pelos relacionamentos que eu pensava ter, raiva por ter sido usada por tanto tempo, ansiedade quanto ao meu futuro incerto. Mas, por trás de tudo isso, uma profunda sensação de libertação. Eu tinha menos de $1.000 na minha nova conta bancária, um cartão de crédito quase estourado e um quarto de motel reservado por mais 13 dias. Mas, pela primeira vez em anos, cada dólar que eu ganhasse dali em diante seria meu para usar como eu quisesse. Pedi uma pizza, tomei um banho demorado e dormi melhor do que nunca desde antes do incêndio. O nó constante de estresse que vivia entre minhas escápulas há anos finalmente começou a se soltar. Quando acordei na manhã seguinte, eu tinha 52 chamadas perdidas. 23 eram da minha mãe. Os registros de tempo mostravam que ela tinha começado a ligar às 7h13 e continuado a cada 15 ou 20 minutos até a meia-noite. Suas primeiras mensagens de voz eram raivosas: Amanda, o que você pensa que está fazendo? Me ligue de volta imediatamente. Não acredito que você fechou as contas sem nos avisar. Temos contas a pagar. Ao meio-dia, seu tom havia mudado para uma indignação confusa: não entendo por que você está fazendo isso. Depois de tudo que fizemos por você, seu pai está muito chateado. É assim mesmo que você quer tratar sua família?
As mensagens da noite tornaram-se chorosas e manipuladoras. Por favor, Amanda, precisamos de você. Não podemos pagar a hipoteca sem você. O que devemos fazer? Acabar sem teto? É isso que você quer? Meu pai ligou 8 vezes, mas deixou apenas 2 mensagens de voz. A primeira foi apenas um ruído de fundo, como se ele tivesse acionado a gravação sem querer. A segunda foi breve e ameaçadora: você precisa consertar isso, Amanda. Agora. Jason ligou 12 vezes, e suas mensagens ficaram cada vez mais agressivas. Que diabos, Amanda? Mamãe está pirando. Eu estava contando com esse dinheiro para o aluguel. Meu senhorio vai me despejar. Você vai mesmo prejudicar a sua própria família? Que tipo de pessoa faz isso? Sua última mensagem foi arrastada, obviamente bêbada. Você se acha melhor que a gente? Você não é nada. Nada. Stephanie ligou 9 vezes. Sua primeira mensagem foi, na verdade, solidária. Amanda, me desculpe pelo que aconteceu na casa da mamãe e do papai. Isso não foi certo. Me liga, tá? Mas, como eu não respondi, suas mensagens subsequentes rapidamente mudaram de assunto. Eu sei que você está chateada, mas cortar o contato com todo mundo é extremo. Precisamos conversar sobre isso. A prestação do meu carro vence na semana que vem. Vou me atrasar se você não ajudar. Tudo bem, que seja assim. Eu sempre soube que você tinha ciúmes de mim. As mensagens de texto seguiam um padrão semelhante. Mãe, a empresa de financiamento imobiliário ligou. O pagamento não foi efetuado. Conserte isso agora. Pai, sua mãe está em prantos. Espero que você esteja feliz. Jason, preciso de $800 para o aluguel até amanhã ou serei despejado. Stephanie, meu score de crédito vai acabar se você não pagar o carro. Mãe, de novo, eu sempre estive ao seu lado. Como você pode fazer isso com a gente? As mensagens continuaram ao longo do dia, variando de acusações a ameaças diretas e apelos desesperados. Li todas, mas não respondi a nenhuma. Cada mensagem só confirmou o que eu já sabia: eles não se importavam comigo, apenas com o que eu podia lhes proporcionar. À tarde, o tom das mensagens começou a mudar. A realidade estava se impondo. Mãe, talvez a gente consiga dar um jeito. Você pode pagar só a hipoteca e a gente cuida do resto. Pai, sua mãe disse que eu deveria me desculpar. Então, sinto muito que você não tenha se sentido bem-vinda. Jason, olha, eu estava bêbado ontem à noite. Não falei sério, mas, falando sério, preciso de ajuda com o aluguel. Stephanie, conversei com a mamãe. Ela errou em não deixar você ficar. Você pode ficar com o Ryan e comigo se ainda precisar. Tarde demais. A preocupação repentina deles com o meu bem-estar era claramente egoísta. Eles não estavam preocupados comigo, estavam preocupados com a possibilidade de suas vidas confortáveis ruírem sem o meu apoio financeiro. Enquanto isso, eu tinha meus próprios problemas para resolver. Precisava reconstruir meu negócio do zero. A maioria dos meus clientes tinha sido compreensiva com o incêndio, mas eu precisava voltar ao trabalho o mais rápido possível. Usei parte do dinheiro restante para comprar um laptop básico, nada de especial, apenas o suficiente para lidar com software de design e videochamadas. A biblioteca pública se tornou meu escritório. Eu passava horas lá todos os dias, entrando em contato com os clientes, explicando minha situação e garantindo que ainda poderia atender às suas necessidades, apesar dos meus contratempos pessoais. Alguns foram compreensivos e pacientes, outros precisavam de trabalho imediato e não podiam esperar. Perdi 3 clientes naquela primeira semana, mas consegui manter os demais. Durante uma das minhas sessões na biblioteca, conheci Diana, dona de uma gráfica local. Ela me ouviu em uma ligação com um cliente explicando que eu estava trabalhando na biblioteca depois de perder meu escritório em casa em um incêndio. Não consegui evitar ouvir, disse ela quando encerrei a ligação. Tenho um pequeno escritório nos fundos da minha loja que não estou usando. Tem internet e uma mesa. Você pode usá-lo até se recuperar. Fiquei impressionada com a gentileza de uma completa desconhecida. Eu não poderia me impor assim. De qualquer forma, está vazio, ela insistiu,
e eu gostaria de uma ajuda com o meu site quando você tiver um tempo. Talvez possamos negociar. Naquele mesmo dia, por intermédio de Diana, conheci Raquel, uma proprietária de vários imóveis na região. Quando ela ouviu minha história, a história real, não a versão editada que eu contava para a maioria das pessoas, ela me ofereceu um pequeno apartamento de um quarto com aluguel abaixo do mercado. Precisa de pintura e alguns pequenos reparos, explicou. Se você estiver disposto a fazer o trabalho você mesmo, eu descontarei $200 do aluguel mensal e isento o depósito de segurança. O apartamento era minúsculo e antiquado, com papel de parede desbotado e carpete gasto, mas estava limpo e estruturalmente sólido. No dia em que assinei o contrato, Diana apareceu com pizza e um presente de inauguração, uma escrivaninha de segunda mão que ela tinha guardada. Para o seu novo escritório em casa, disse ela com um sorriso. Lentamente, comecei a reconstruir. Passava as noites pintando o apartamento e os dias úteis trabalhando no escritório da Diana. Encontrei um sofá de segunda mão no Facebook Marketplace e comprei louças em uma loja de $1. Não era muito, mas era meu, e ninguém poderia tirá-lo de mim. Com o passar das semanas, as ligações e mensagens da minha família diminuíram gradualmente. Eles perceberam que eu não mudaria de ideia. Mamãe ainda ligava a cada poucos dias, mas suas mensagens se tornaram resignadas, em vez de exigentes. Tivemos que fazer um empréstimo para pagar a hipoteca, relatou ela, claramente esperando que eu me sentisse culpada. Seu pai teve que arrumar um segundo emprego na loja de ferragens. Na idade dele. O Jason foi despejado. Ele está dormindo no nosso sofá agora. Ouvi as mensagens, mas continuei sem responder. Cada atualização só confirmava que eles sempre foram capazes de resolver os próprios problemas. Só não queriam. Cerca de um mês depois de cortar a luz, eu estava trabalhando na gráfica quando Diana apareceu. Tem alguém aqui perguntando por você. Uma mulher diz que é sua mãe. Meu coração disparou. Eu não quero vê-la. Diana sentiu, entendendo imediatamente. Vou dizer a ela que você não está. Não, eu disse, me levantando. Eu mesma vou dizer a ela. Minha mãe estava parada perto do balcão, parecendo deslocada com suas roupas caras e o cabelo impecavelmente arrumado. Quando me viu, sua expressão se iluminou. Amanda, finalmente, você tem sido impossível de alcançar. Mantive a voz calma e profissional, atenta aos clientes na loja. Eu fui clara sobre meus limites, mãe. Não quero falar. Não seja ridícula. Somos uma família. Precisamos discutir essa situação. Ela baixou a voz. Seu pai e eu estamos com dificuldades. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Sinto muito. Você deveria conversar com um consultor financeiro. Os olhos dela se estreitaram. É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo que fizemos por você? O que exatamente você fez por mim, mãe? Quando perdi tudo e precisei de um lugar para ficar, você riu na minha cara. Foi um mal-entendido. Eu estava estressada. Você sabe como seu pai fica quando a rotina dele é interrompida. Balancei a cabeça. Não foi um mal-entendido. Foi um momento de clareza. Por 6 anos, eu te dei tudo. E quando precisei do mínimo em troca, você me mostrou exatamente onde eu estava. Então é isso? Você está nos punindo porque não conseguimos acomodá-lo por alguns dias? Não estou punindo ninguém. Estou cuidando de mim pela primeira vez na minha vida adulta. Vocês são todos adultos capazes. Descubram, assim como eu tive que fazer. Seu rosto endureceu. Nunca pensei que minha própria filha fosse tão fria, tão egoísta. Quase ri da ironia. Adeus, mãe. Por favor, não volte aqui. Quando ela saiu furiosa, Diana se aproximou com um sorriso solidário. Você está bem? Respirei fundo, surpresa ao descobrir que eu realmente estava. Sim, estou mesmo. O confronto com minha mãe foi o último contato direto que tive com minha família. Por meio de conhecidos em comum, soube que meus pais haviam de fato feito um empréstimo com garantia imobiliária para cobrir suas despesas. Jason havia conseguido um emprego em um call center, e Stephanie e o marido haviam se mudado para um apartamento menor.
Eles estavam se virando, como sempre teriam feito se não tivessem contado comigo. Quanto a mim, eu também estava reconstruindo. Meu seguro finalmente pagou uma indenização modesta pelo incêndio. Não foi o suficiente para repor tudo o que eu havia perdido, mas me deu uma margem financeira. Minha base de clientes estava crescendo novamente, e Diana havia me indicado várias empresas locais para trabalhos de marketing. O apartamento que eu inicialmente via como temporário estava começando a me parecer um lar. Pintei as paredes de um amarelo sol, pendurei quadros de brechó e enchi uma pequena estante com novos exemplares dos meus livros favoritos, os primeiros itens não essenciais que me permiti comprar. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo dentro das minhas possibilidades e economizando para o meu futuro. Nada de carros de luxo para o meu pai. Nada de roupas de grife para minha irmã. Nada de precisar socorrer os planos malucos do meu irmão. Só eu, cuidando de mim. 6 meses após o incêndio que destruiu minha antiga vida, percebi que não a queria de volta de qualquer maneira. O fogo havia queimado mais do que meus pertences. Ele havia incinerado a dinâmica doentia que me sufocava há anos. Às vezes, perder tudo é a única maneira de descobrir o que você realmente precisa. Faz exatamente um ano desde o incêndio que mudou tudo. Sentada no meu apartamento, meu verdadeiro lar agora, não apenas um abrigo temporário, mal reconheço a pessoa que eu era 12 meses atrás. A mulher que sacrificou tudo por pessoas que não deram nada em troca parece uma estranha para mim agora. Meu novo apartamento não é chique, mas é meu de um jeito que meu antigo apartamento nunca foi. Pintei cada cômodo de uma cor diferente, escolhas ousadas que eu jamais teria feito antes, a sala de estar em um terracota aconchegante, o quarto em um verde sálvia tranquilo, o pequeno escritório em casa em um amarelo alegre. Móveis de segunda mão que restaurei com carinho preenchem o espaço. É eclético e imperfeito, mas cada item representa uma escolha que fiz para mim, não uma obrigação para com outra pessoa. Após o incêndio, a oferta de Diana pelo espaço de escritório evoluiu para uma parceria comercial. Combinamos a gráfica dela com meus serviços de marketing digital para criar uma agência de marketing completa para empresas locais. Somos pequenos, mas estamos crescendo constantemente, com uma carteira de clientes que dobrou nos últimos 6 meses. O acordo com o seguro finalmente saiu, maior do que eu esperava inicialmente, graças a um perito diligente que lutou por uma indenização justa. Usei parte do dinheiro para comprar novos equipamentos para o negócio e investi o restante, minha primeira economia real para o futuro. As sessões semanais de terapia com a doutora Laura foram fundamentais no meu processo de cura. O que você vivenciou foi abuso financeiro, ela me disse durante a nossa primeira sessão, dando um nome à dinâmica em que eu estava presa há anos. Mas eles são minha família, protestei. Família não deveria se ajudar? O apoio familiar deve ser recíproco, explicou ela gentilmente. Quando flui consistentemente em apenas uma direção, isso é exploração, não família. Por meio da terapia, passei a entender as emoções complexas que me mantiveram presa a esse padrão doentio por tanto tempo, a culpa incutida desde a infância, a falsa responsabilidade que eu sentia pelo bem-estar da minha família, a maneira como eles manipulavam minha empatia e transformavam minha generosidade em obrigação. Você não causou os problemas deles, a doutora Laura me lembrava com frequência, e você não pode consertá-los. Eles são adultos responsáveis por suas próprias escolhas. Era uma verdade simples, mas que eu nunca havia compreendido completamente até então. Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes na minha recuperação foi a formação de amizades genuínas. Diana e Raquel se tornaram não apenas sócias e proprietárias, mas verdadeiras amigas que não esperavam nada de mim além de respeito mútuo e companhia ocasional para jantares. Eu estava tão absorta com as necessidades da minha família por tanto tempo que tinha me esquecido de como eram relacionamentos equilibrados. Por meio de Diana, conheci outras pessoas na comunidade empresarial local, pessoas que valorizavam minhas habilidades e ideias, não apenas o que eu podia lhes oferecer. Entrei para um clube do livro na biblioteca e para um grupo de caminhadas de fim de semana. Aos poucos, construí um círculo de conexões baseado em interesses compartilhados e cuidado autêntico, em vez de obrigação e culpa. 6 meses depois de cortar laços com a minha família, chegou uma carta do meu pai. Era breve e escrita de forma estranha. Amanda, sei que nunca fui o pai que você merecia. Sua mãe e eu cometemos muitos erros. Nos aproveitamos da sua generosidade e falhamos quando você precisou de nós. Os últimos meses foram difíceis, mas necessários.
Estamos aprendendo a nos sustentar novamente. Jason mantém o emprego há 4 meses, um novo recorde. Stephanie e Ryan se mudaram para uma casa menor e estão esperando um bebê para março. Não estou pedindo dinheiro nem perdão. Só queria que você soubesse que estamos bem, e espero que você também esteja. Pai. Li a carta várias vezes, procurando a manipulação escondida nas entrelinhas, mas não encontrei nenhuma. Não era um grande pedido de desculpas ou um pedido de reconciliação, apenas um simples reconhecimento da realidade e o que soou como uma preocupação genuína com o meu bem-estar. Decidi não responder, mas guardei a carta. Parecia o fechamento de um capítulo, não com raiva ou ressentimento, mas com a aceitação silenciosa de que alguns relacionamentos não podem e não devem ser salvos. No mês passado, em uma conferência regional de marketing, conheci Brian, dono de uma empresa de desenvolvimento web em uma cidade vizinha. Nos conectamos por causa de desafios de negócios em comum e por uma paixão mútua pelo rock alternativo dos anos 90. Depois de várias reuniões profissionais que gradualmente se tornaram menos sobre trabalho e mais sobre nos conhecermos, ele me convidou para jantar. No nosso terceiro encontro, contei tudo a ele, sobre o incêndio, minha família, os anos de abuso financeiro e minha decisão de cortar laços. Eu esperava julgamento, ou pelo menos desconforto, mas ele ouviu com genuína empatia. Meu colega de quarto da faculdade passou por algo parecido com os pais dele, compartilhou Brian. Ele levou anos para estabelecer limites. Eu vi como era difícil, mas também como era necessário. O que mais me impressionou foi o respeito do Brian pelas minhas decisões. Ele nunca sugeriu que eu me reconciliasse ou a perdoasse e esquecesse. Ele entendia que algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. À medida que nosso relacionamento se desenvolveu, descobriu o que um apoio saudável realmente significa. Quando mencionei que queria expandir os serviços da nossa agência, o Brian se ofereceu para me apresentar a clientes em potencial, não assumindo ou financiando a expansão, mas criando conexões e compartilhando conhecimento. Quando sofri um pequeno acidente de carro, ele me levou a consultas e trouxe sopa, mas nunca me fez sentir em dívida. É uma parceria entre iguais, não uma corrente de mão única de sacrifício. A diferença é profunda. O aniversário de 1 ano do incêndio parecia o momento certo para a reflexão. Então, esta manhã, caminhei até um mirante panorâmico nos arredores da cidade. Sentado em uma pedra com o vale se estendendo abaixo de mim, pensei em tudo que havia perdido e ganhado no último ano. Perdi meu apartamento, meus pertences e meus relacionamentos familiares disfuncionais. Ganhei respeito próprio, amizades genuínas e uma compreensão mais clara do meu próprio valor. As perdas materiais foram difíceis, mas, em última análise, substituíveis. Os ganhos psicológicos foram inestimáveis. Ao longe, eu podia ver a cidade onde meus pais ainda moravam, na casa que eu havia pago. Não senti vontade de dirigir até lá, nem culpa ou obrigação. Aquele capítulo estava encerrado. Meu celular vibrou com uma mensagem do Brian: espero que a caminhada esteja te dando a perspectiva que você queria. Jantar mais tarde? Sorri e respondi que sim antes de guardar o celular e voltar minha atenção para a vista. O céu estava impossivelmente azul, o vale exuberante com a vegetação do verão. Tudo estava exatamente como deveria ser. Aprendi que família não se define por laços de sangue ou obrigações. Família é composta pelas pessoas que te apoiam quando você precisa, não porque esperam retribuição, mas porque te valorizam como pessoa. Por essa definição, construí uma família mais verdadeira no último ano do que nos 28 anos anteriores. O incêndio destruiu minha casa, mas iluminou uma verdade que eu precisava ver. Às vezes, perder tudo é como você encontra o que realmente importa. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares que se aproveitaram da sua generosidade? Ou já perdeu algo importante e percebeu que, na verdade, isso estava te atrapalhando? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para saber mais sobre minha jornada rumo à construção de uma vida mais saudável e feliz, nos meus próprios termos. Obrigada por ouvir, e lembre-se, você merece relacionamentos que te elevem, não que te esgotem.